A eficiência nunca é maior que 70%, é muito ruim a eficiência do sistema, mas é o que a gente tinha. E um dia um produtor lá de Sapopema chegou: Maurício, o que eu faço? Passei a receita para ele. Passados os 3 meses, voltei na área dele e perguntei: você controlou o grilo? Ele me falou: não controlei o grilo, mas eles não cortaram as mudinhas. Perguntei: o que você fez? Ele falou: Maurício, sabe aquele canudinho de refrigerante? Aquele todo riscadinho, que é um pouquinho mais grosso? Pois é, eu corto ele no meio e depois corto ele de comprido. E a hora que eu vou plantar a mudinha, eu visto ali no pezinho da muda. O grilo não corta. Quer dizer, um método muito mais eficiente, muito mais barato do que a gente ficar fazendo isca. Hoje a gente recomenda para o estado inteiro, né? E a gente sempre... Oi? Não pagamos, né? Ele entrou também dentro do projeto de fomento, que todas as mudas dele também foram subsidiadas, recebeu assistência técnica, não demos jeito no grilo dele, ele nos ensinou. E também com os produtores, também essa questão do carreador calçado, aqui para descer até onde as vacas vão ser ordenhadas, também uma coisa que a gente pode olhar aqui, copiar e passar para o produtor, né? Vocês se lembram que tanto o sistema silviagrícola como o sistema silvopastoril, a primeira coisa que a gente tem que considerar, em qualquer coisa que a gente vai fazer, é a conservação do solo, né, e conservação de águas. Vocês podem procurar aqui dentro do terreno, não existe mais ponto de perda de solo, aqui por erosão, isso está controlado. Aqui seria um ponto de erosão e a gente também não tem mais esse problema, né? A questão de conservação de água dentro do sistema. Aqui nós tivemos problemas, aqui às vezes com outros técnicos também atuam aqui, o cara reclamando: pô, a Mauri, pô, Porfírio, com o Emiliano aqui, o dia que a gente estava medindo, reclamando: olha, o sombreamento está demais. E a hora que a gente começa a perceber, não era o sombreamento que está demais, era um excesso de umidade no período que a gente tem uma evapotranspiração muito baixa. Nós tivemos aqui um inverno, um mês de julho, normalmente seco, mas esse ano choveu demais. Tá? Como a gente tem uma estrutura toda pronta para manter a água dentro do sistema, às vezes a gente tem essa condição inversa. Vocês podem notar que agora esse problema aqui, que eles reclamavam da pastagem, já está resolvido, né? A questão da luminosidade, é claro que em alguns pontos ainda existe, né? O final do ano retrasado, final do ano passado nós estivemos aqui e marcamos todas as árvores que vão sair do sistema, já fizeram acho que uns 70% do desbaste, né? Já porque a gente estava naquele limite que entre a necessidade de luminosidade da forrageira e aquilo que a gente deixava entrar dentro do sistema, tá? Algumas linhas, por isso eu fiz questão de subir mais aqui para cima, vocês veem que ainda não foi feito o desbaste, tá? Para baixo vocês veem já o desbaste já feito, tá bem mais ralo, tá? E está sendo tirado aqui em torno de 50%, 55% das árvores, que são retiradas aqui do sistema, já para permitir essa entrada de luz. É claro que existe um monitoramento aqui dentro para a gente saber quando que isso aí está chegando e competindo. Das unidades que existem por aqui, no estado são poucas que têm esse grau de avanço de conhecimento e também de manejo do sistema, tá? Enquanto o Brasil ainda está discutindo questões como a implantação de sistema silvopastoril ou silviagrícola, a gente já tem alguma coisa lá na frente já com manejo definido, tá? Os trabalhos aqui dentro de medição das árvores, né? A questão de características aqui do material que está sendo retirado. E além disso aqui, além do componente arbóreo, esse ano a gente já vai passar a monitorar também a pastagem. A gente vai instalar aqui 30 gaiolas para impedir que o gado chegue até a pastagem, e essas gaiolas a gente vai coletar o material dentro de cada ciclo fenológico e fazer todas aquelas análises bromatológicas possíveis da forrageira, tá? Vamos colocar as gaiolas mais perto das linhas de árvores, mais aqui em cima, no meio, e aí fazer comparativo de como é que está essa questão da gramínea, tá? Outra questão também, a gente tem já pronto para esse ano, em torno de 600 análises de solo para essa área aqui. Ou seja, a gente vai quadricular a área inteira e vamos ver como é que está o comportamento do solo
entre os renques, mais próximo do renque e tudo mais. Quer dizer, esse tipo de informação ela não para, a gente continua coletando sempre, tá? Tinha uma pergunta do Carnel, legal, mas por que só grevilha? Tá? A gente não podia ter feito a opção também para metade eucalipto? Podia, mas a opção aqui foi trabalhar com uma única espécie, primeiro para ter escala e a gente testar o sistema com grevilha. É claro que para frente a gente pode ter outro tipo de teste, tá? Ou talvez até nessa mesma área aqui. Hoje o produtor diz o seguinte, os produtores, né, as 4 famílias, vocês podem mexer à vontade no sistema, mas a gente não quer ficar sem árvore. O sombreamento é muito importante já na cabeça deles para a questão de conforto do animal, né? É claro que o sistema ele tem as passagens, ele tem aquelas atividades que a gente tem que fazer obrigatoriamente. No caso aqui, desrama. Se fosse um maciço qualquer, eu tenho a opção de fazer ou não a desrama. Em sistema a gente não tem opção, a gente tem que fazer. Tá? A gente tem que fazer para permitir, primeiro, a entrada de luz para a forrageira que está embaixo, e segundo, como são poucas as árvores e a gente planeja um ganho futuro em madeira aqui dentro, a gente tem que pensar em qualidade da madeira também. A gente tem que pensar em madeira clear e a gente tem que pensar em madeira livre de nó. Tá? Essa é uma questão que a gente está trabalhando aqui e essa é uma questão que a gente está trabalhando para todas as unidades, a necessidade inicialmente de desrama e depois lá na frente os desbastes também. Né? Aqui foi feito, ali para baixo vocês vão ver, a gente tem uma desrama até 6, 8 metros de altura. Tá? Além disso aqui, a gente está trabalhando com os produtores, a gente tem 2 fases perigosas, com risco alto de acidente em qualquer plantio florestal. Tá? Um é desrama a alturas superiores, né? E a outra na questão do desbaste ou então na colheita florestal. Tá? Tá aqui a área, tá? Vocês veem não só a questão dos ganhos que a gente tem de conforto animal, ganho de conservação de água, de solo, produção de madeira, a gente tem toda uma questão também de beleza cênica. Né? A gente esquece daquilo que era a tecnologia de ponta, alguns anos atrás, que eram 100, 200, 300, 400, 500 hectares sem árvore nenhuma, né? O gado perdido, procurando uma sombrazinha, e aqui você tem o sistema bem composto, os animais esparramados, aqui para cima vocês veem, ali todo mundo já deitado, hoje a gente não tem o sol, mas o gado tem aquela opção tá ali a prova, né? O gado tem a opção de sair no sol, come um pouquinho, volta para a sombra, rumina, volta para lá, tá? Tanto no verão quanto no inverno, ele tem essa opção de escolher qual a melhor localização ele tem aqui dentro. Isso aí é conforto para os animais, tá? E é baseado também nesse conforto que você consegue aí ir aumentando as produtividades de leite. O pessoal que trabalha com leite conhece a raça Jersey, sabe que ela não é de muita produção leiteira, mas aqui com 148 vacas em lactação, eles estão com 2.800 litros dia, né, a um preço aí diferenciado. Eles estão aí já sendo beneficiados, tá, além dessa produtividade, já com um preço mais alto pela produção leiteira que eles têm aqui. Tá? Esse é o modelo, deixa eu ver, não está aí, não tem ninguém no condomínio. O Alcides, acho que ficou lá embaixo, né? Tá? O Alcides mesmo disse pra gente, pô, Mauri, quando foi instalado o sistema aqui, todos os vizinhos chamavam a gente de louco. Não, o que esses loucos estão plantando árvore no meio do pasto? Né? E hoje tem muita gente copiando aí em volta, né? Até o próprio projeto Leite Sudoeste, tá? Uma das premissas é de que o pasto seja também arborizado. Né? A gente foge daquilo que era a tecnologia de ponta lá atrás, que era a retirada total de árvores aí das pastagens, né? Essa é a nossa salvação. Oi? Essa é a nossa salvação. É a nossa salvação e é o nosso caminho, né? Tá? Outro ponto, que o sistema também colabora bastante. Vocês lembram, há uns 2, 3 anos, tá? A Europa não queria mais comprar carne brasileira em função dos gases emitidos aí pelo rebanho, né? Tá? A vaca rotando, e a vaca também peida, que nem todo mundo, né? E eles iam, não, aí o rebanho do Brasil é muito grande, está peidando demais, está rotando demais,
né? O efeito estufa é por causa do rebanho brasileiro e tudo mais, a gente não quer mais comprar de vocês. Hoje a gente já tem indicadores aqui dentro de que todos aqueles gases emitidos pelo rebanho são capturados aqui pelas árvores em crescimento, tá? Dentro daquela questão de emissão de gases do efeito estufa, esse sistema aqui, ele equilibra e ainda sobra alguma coisa que é capturada do entorno aqui dentro, tá? Essa não é mais uma desculpa aí do pessoal mais ambientalista aí, mesmo contra uma exótica plantada aqui dentro, né? Eu queria... O Olivo não veio? Não veio ninguém. Não? Não. Aí eu queria retomar aquela discussão com o Olivo lá. Ele não gostou muito quando eu falei das exóticas, né? Ele não gosta. Ali dentro, mas é um sistema que está aqui composto, né? Com exóticas. Podia ser com as nativas? Poderia, mas qual o melhoramento que a gente tem aí com as nativas para a gente conseguir ter uma uniformidade como a gente tem aqui? Daí que a gente possa garantir o sistema para frente. Mas o desconforto é com árvores exóticas? Oi? O desconforto O desconforto dele são as árvores exóticas do são sistema. árvores. O capim pode ser, a vaca pode A vaca pode ser, mas as árvores não, Não, mas é uma questão política, não uma questão técnica. tá? É que às vezes é uma questão de natureza da instituição. também é exótico nesse território aqui. Não, mas nós somos exóticos. Se tirar todos os exóticos que estão no Brasil, nós acaba. Né? A produção não tem. O pior exótico que está no Brasil somos nós, né? Na verdade, o que faz mais estrago. Esse não manda embora, né? Não. Eu já acho que ninguém é exótico, porque é um ecossistema. Sim. Eu tem uma música do Raul Seixas que diz que a hora que o planeta se cansar de nós, ele vai fazer que nem um cachorro. Quando tá com muita pulga, vai se livrar delas com um saculejo. Pra mim é isso aí. Vai de nós não exagerar aí. Morder muitos cachorros, vai saculejar, né? Vai. Mas não era nem um desconforto, Porfírio, era uma crítica mesmo. Aí as questões que foram colocadas, o Eni tinha dado o exemplo lá da recomposição de áreas de mata nativa também com eucaliptos, né? E que para a região do Eni, o eucalipto funciona como uma pioneira ideal, criando o ambiente para que venham as nativas. Tá? E ele ficou sem argumento para isso aí. Mas é uma questão de natureza de cada instituição de que o cara representa. Tá? É fácil a gente criticar essa mentalidade produtivista que a gente tem, mas se a gente não tiver esse enfoque econômico, juntando com o ambiental aqui, a gente não consegue convencer produtor nenhum a vir para a tecnologia. Tá? É claro que a gente chegou ao extremo aí de que o poder econômico, a rentabilidade era o norte principal, né? Depois a gente volta e começa a perceber que quando a gente trabalha com esses sistemas mais equilibrados, a questão da rentabilidade também aumenta. O que muda é a rentabilidade de quem vende insumo, que é a maior pressão que existe. Eu queria... Também. Mauri, eu queria perguntar para ti ou para o Porfírio, né, a questão, existe um monitoramento de temperatura aqui dentro? Temperatura ambiente? Aqui Não, dentro? a gente não teve ainda, aqui nessa área a gente ainda não teve a oportunidade de fazer. Isso, como diz, está nos planos, está nos projetos. Né, tá? Isso depende de equipamento, dependeria de recursos para a gente vir mais frequentemente, então aquilo que depende de equipamento é mais difícil. Medidas assim, pontuais, a gente já fez. Sim. Mas aí é uma medida pontual, né? Por exemplo, hoje mesmo você podia estar com um termômetro aqui, 2 termômetros aqui, Um lá de fora, mão, um anemômetro de mão, que nem a gente tem, traz aqui de vez em quando. Mede aqui, mede ali embaixo, vai dar uma diferença grande. Mas são medidas pontuais, elas talvez sirvam assim, para uma conversa. Mas para a gente gerar uma informação que tenha base, a gente precisaria monitorar. E aí, tudo médio, né? aqui ainda não aconteceu. Tem esse tipo de informação em outras áreas, isso existe. Mas nessa área aqui, não tem, deveria ter. Né? As informações que tem aqui são mais relativas aí ao manejo. Porfírio, você se lembra aí os dados aqui de quantos metros cúbicos de madeira já foi tirado nesse primeiro manejo com 8 anos? Você que tem a cabeça mais nova que a minha. Mas olha, 200 e uns quebradinhos, não lembro os quebradinhos. Aqui é puxado, por quê? Precisaria de um picador, quando a gente desama. Faz com o que com a desama? Vira um problema. Se tivesse um picador, você transformava aquilo em cavaco, ou você exporta, ou você distribui melhor na área e você incorpora isso mais rapidamente. Derrubou a árvore.
mesma coisa. O que não é produto para serraria, por exemplo, ou para lenha, poderia virar cavaco para ser incorporado aqui, ou para ser incorporado junto com o esterco das vacas para fazer uma linha de compostagem, né? Aí seria um outro processo de ciclagem de nutrientes. Mas não tem o picador. Eles têm uma serraria móvel aqui, vocês não... Ela estava instalada aqui abaixo, vocês só vão ver a marca ali onde ficou a costaneira da madeira, né? Está no galpão. Vocês teriam a oportunidade de ver se fossem lá, Maurício, né? A serraria móvel, tocada por trator. Então, é uma ferramenta que eles têm que é para agregar valor. Hoje, eles conseguiram agregar valor aqui, saíram aqui de grevilha, não tem valor como lenha, mas o que eles fizeram aqui hoje, eles conseguiram 200 e uns quebrados, 211. Aí é a minha confusão, tá? O valor de metro cúbico aqui. Porque transformaram em sarrafos, né, para cabo de vassoura, essas coisas. Então, dá para pensar, o produtor pode pensar em aproveitar o desbaste quando ele tem a oportunidade de semi-processar esse negócio e armazenar. E aí não vai apodrecer, né? E aí a venda dá a oportunidade do mercado. Então, na extensão rural, tem aí um caminho grande para trabalhar com o componente arbóreo nesses sistemas, que é agregando valor e organizando a cadeia de produção, né? Porque é bonito, mas o volume que sai daqui é pequeno. São pequenos volumes, né? Então a capacidade de barganha cai. Então você teria que ter um grupo de produtores, nós juntávamos para fazer a produção disso. Isso é uma questão para a Mariana estudar. Porque às vezes a gente faz uma implantação de um sistema e depois na hora da colheita você perde uma boa parte do sistema que ele poderia ser reciclado, né? Por não ter instrumento ou não ter... O sonho de consumo aqui, para quem está fazendo avaliação, para a gente trabalhar com biomassa, reciclagem, etc., seria ter aqui a serraria móvel, os picadores, né? Por exemplo. Tem picador de galho e tem o picador da madeira. Para poder picar, por exemplo, na pesquisa, quanto que está exportando de nutrientes? O que volta depois? Dá para juntar isso com esterco? Tem aí toda uma cadeia de ciclagem para fazer dentro do sistema desse, que seria a questão de pesquisa. Para o produtor, se ele tiver, por exemplo, essa serraria que eles compraram aqui, eles pagaram 17 mil reais. O desbaste pagou a serraria e sobrou uns trocos já. Segundo eles, o desbaste pagou a serraria e pagou a implantação. Então se isso aconteceu, o resto é lucro. Agora isso está bem feito. Essas 8 anos. Com grevilha. Então, assim, Só continuando a questão da serraria móvel aqui, eles compraram a serraria, pagaram 17 mil. Tá? A madeira que foi retirada aqui do sistema já paga a serraria e paga toda a implantação. Isso que o Carnel coloca é real. Normalmente o comprador de madeira ele chega aqui, eu compro, mas compro tudo. Tá? E paga um preço lá embaixo, é que nem o antigo comprador de porco, ele tenta ganhar na compra, né, em volume. Aqui os produtores compraram a serraria, estão desdobrando, eles estão vendendo a R$3 o metro linear de tábua de grevilha, e aí com as tábuas entre 15 e 20 centímetros. O comprador aqui, que chegou para ver com eles aqui, disse para eles, olha, eu posso pagar até 7 o metro linear, tá? Só que eu quero daí as tábuas maiores que 30, que não é o caso, né? Aquelas árvores maiores que 30 que estão aqui no sistema, elas vão ficar para ter diâmetros ainda maiores, e aí ele vai ganhar dinheiro. É aquilo que a gente diz pro produtor, o produtor não ganha dinheiro com madeira fina. Madeira fina, ele paga o investimento que ele fez na propriedade, mas não é para dar lucro. Ele, dentro de manejo, ele ganha dinheiro com madeira grossa. Né? Madeira fina é que nem vender porco. Tá? O cara quer ganhar ali já na compra. E aí, né? É aí que mata, porque o cara vê o preço da madeira fina, ele fala, pô, mas não vale nada, não vale nem fazer o desbaste. Aí ele não faz o desbaste, aí ele prejudica o sistema como um todo. Então, estratégico, ele está equipado para fazer o desbaste. Ele tem que estar educado para o sistema. E equipado. O ex-ante nesses projetos é muito fundamental. A linha definida, a faixa de terra definida nesse território aqui para produzir madeira é aquela e aquela. Eu não quero uma linha de topo aqui de novo. É questão de maquinário também, né? Porque eu posso resolver mudar a minha estratégia de uso da terra no futuro. Então eu não quero um problema aqui. Eu sei onde é que estão as linhas de topo. Então aquela faixa, o ex-ante tem que ser muito bem pensado. Para fazer legalzinho. Não é ali, aquela linha... Ele não tem restrição de entrada de maquinário. Então eu vou plantar entre um toco antigo e outro no futuro. Vitor, vai ter que vocês fazem trabalho... A alternativa que a gente tem aqui. Tá? Primeiro é chegar no final do ciclo, tá? Retirar tudo e começar o sistema. A segunda alternativa, à medida que eu for abrindo os espaços,
e eu já vou inserindo as árvores ali, recompondo. Tá? Uma outra alternativa é o que o Porfírio diz da linha inteira. De você retirar uma, manter a outra. E onde você retirou, você replanta de novo. Quer dizer, as alternativas são muitas aí dentro. Qual a melhor delas? Não tem, depende da espécie que você está trabalhando, depende da região. E a gente tem que considerar que o modelo não é tão antigo assim. Não está pronto. Tá? Não existe uma receita de bolo. Aqui as áreas mais antigas do Paraná, com esse tipo de sistema, não tem 30 anos. Né? Perto de tudo aquilo que a agricultura, que a silvicultura já evoluiu, isso não é nada, é muito pouco tempo. Tá? Por isso, Se chegar a 30 anos, já foram colhidos. né? A maioria. Mas aí, A maioria foi. Acho que a penúltima visita que nós fizemos aqui, a nossa colega aqui do história local, nos levou numa outra área do produtor que conhecia essa unidade aqui, conhecia outras e plantou tudo naquela antiga tecnologia silvicultural de plantar tudo direcionado para a estrada morro abaixo. Né? E é um produtor que está aqui a 2, 3 quilômetros aqui. Quer dizer, às vezes ele vê interessante e o negócio para ele é só a sombra, a parte da tecnologia. Ele chega e já implanta errado. Tá? E era um dos caras que falavam mal do sistema e convidaram a gente para dar um pulo lá. O que faz naquele sistema? Não faz nada, tira as árvores. Né? E aí e aí aquela necessidade de ter os colegas, aqui técnicos, o pessoal da extensão falando a mesma língua e a língua da tecnologia. Na década de 60, de 70, o IBC começou a trabalhar com a grevilha, também, principalmente aqui no Paraná, né, para os cafezais. E aí eles não tomaram cuidado na tecnologia, ou esqueceram de falar a esse produtor, que eles tinham que também fazer a desrama, ali a retirada dos galhos da parte de baixo da planta, para que o ar frio durante o inverno escoasse morro abaixo. Como eles não fizeram isso aqui, ali ficou uma barreira. A bolsa de ar frio chegava, encostava ali, não descia e geava naquele ponto. Aí o produtor dizia que a grevilha atraía geada. Não é o manejo dela que estava errado. Alguns deixaram de lado. Outra questão que eles esqueceram lá atrás é a questão de qualidade de muda e verificação de viveiro. Tá? Muitas mudas já vinham do viveiro com nematóide, né? E eram plantadas. E aí ficou a fama da grevilha que ela também atraía nematóide, ou ela criava nematóide. Tá? Aí é uma falha da gente continuar o processo, continuar levando e acompanhar as unidades. A gente está com algumas dificuldades ainda de impressão, mas ele já está pronto. Está pronto, inclusive lembrando todas essas histórias e tudo mais. É um manualzinho rápido. Vocês lembram daquele manual do Paraná Rural? Para carregar. É mais ou menos naquele estilo que o técnico bate no bolso, está com dúvida na hora, abre ele ali, já dá uma olhada e já responde. procura a tecnologia. Tá? Coisa bem rápida, né? Legal. Para fugir inclusive daquela história. Ali dentro, a pergunta do produtor, vocês viram entre técnicos lá, no primeiro dia, a colocação dos colegas ali, mas eucalipto seca a terra, seca a água. A gente tem aí unidades que mostram justamente o contrário disso aí. Onde a gente tem os sistemas com eucaliptos, a gente tem um aumento de retenção de água no solo. Tá? Pergunta, pessoal. O Tina, tá com cara de preocupado, nervoso lá? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Não? O Valdir? O Alberto, você não vai perguntar nada, por isso que ele cumpriu? Não, o Alberto não vou perguntar. Porque ele escolheu a pior área de renascença. Ele pegou a pior área de renascença, eu cheguei lá e ele falou, Mauri, eu tenho uma área meio problemática. Eu falei, então vamos ver a área, né? A gente tá aqui para ajudar a resolver. Ainda quer só metade. Chega lá, Metade é a boa. o produtor tinha um ribeirão, mas ele resolveu fazer um dreno do lado. O dreno dele ficou com tanta água quanto o ribeirão. Né? E aí estava ali dentro, aquele bendito daquele dreno com água. Tá? E aí pergunta do produtor, isso aqui eu tenho que recompor com o APP ou não? Se recompusesse com o APP, ele ia perder quase que a propriedade inteira, né? Na época era 30 metros de cada lado, ali dentro. Aí volta lá dentro, digo para ele, olha, isso aqui você pode colocar como uso consolidado, não tem problema, o ribeirão principal está aqui, tranquilo. Mas não chega por aí. Tá? Aí para implementar o sistema, tinha 2 redes de alta tensão cruzando o terreno. Aí eu disse, dá, vamos tentar trabalhar com uma espécie mais baixa, ou fazer pod aérea, vamos consertar.
Mas só isso aí não chegava ainda, né? Tinha ali o problema do sistema de irrigação do cara, que não era em nível, era tudo em linha. Como é que a gente ia cruzar esse tipo de coisa? Mas vamos lá, ainda tem solução. Mas tinha mais problema ainda. O produtor só tinha 2 filhos, um já tinha saído para estudar, não lembro o que, e o segundo ia fazer vestibular para engenharia mecânica, que dificilmente voltaria para a propriedade, né? Ainda tinha o problema da sucessão familiar. E para complicar, o produtor ainda queria comprar a área do vizinho, que tinha os mesmos problemas que tinha a outra. Quer dizer, vocês querem alguma coisa problemática? Eu comprei todas. Tem um troço problemático, vá lá conversar com o Alberto. Se ele achar solução para essa área, vai conversar com o Alberto. Se achar solução para essa, não tem problema que te pegue por aí. O filho já tá fazendo faculdade, já tá fora. Mas é que ele tava fazendo um teste, ele quer te lançar na política lá e ver se você... Não, vê se sai dessa. Esse ano depois, ó. Esse ano depois. Pessoal, bem explicado aqui a questão do sistema, o que acharam? Pessoal, vamos descer para a área da maticiliar ali embaixo? Não é longe, é pertinho? Queria onde na área? Vamos aqui. Qualquer lugar aí. Aqui está com 8 anos. É a mesma do sistema. Tá o mesmo sistema aqui em cima. 9 anos. Né? Já está recomposto. É claro que a gente não tem nada de climas crescendo aí dentro ainda. Mas se a gente deixar, daqui a pouco tem. Tá? Se tiver a necessidade, de repente, de dar uma enriquecida na área, tá? Uma acelerada do processo, eu já tenho microclima e já tenho um ambiente necessário para a entrada de outras espécies aqui. O difícil é induzir o começo do sistema. Depois, né, aí ele vai embora. Diga, Carnel. Eu vi, pessoal, eu trabalho bastante com essa questão de mata, né? Tem duas que chamam a atenção. A reposição dela, ela faz em escalas e as futuras árvores, que vão ser as definitivas, elas só vão vir quando o ambiente estiver totalmente adequado para ela vir. Enquanto isso, já existe semente aqui, enquanto o ambiente não estiver recuperado embaixo de forma adequada, ela não vai aparecer. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês, para mim, ficou muito claro que não é mais que, por exemplo, a mata, ela escolhe as suas espécies que ela precisa ter. Ela precisa ter espécies que façam um equilíbrio entre fruta, entre plantas inseticidas, entre plantas defensoras. Quando a gente faz a reposição da mata ciliar, nós fazemos ela toda errada. Nós não estudamos que árvores que poderiam estar aqui. Assim, na parte alta, a natureza escolhe algumas árvores. Na parte baixa, algumas árvores. Na parte alta, algumas árvores fazem a transição. Tem árvore lá em cima, a mesma que está lá em cima aqui embaixo. E tem algumas que não estarão aqui nunca, só estarão na parte alta. Então, quando a gente faz aquelas promoções de reflorestamento, ou de reposição, ou de recomposição da mata ciliar, a maioria das árvores que a gente leva para lá não são árvores de áreas baixas, e elas morrem todas. Então, o processo de regeneração natural, a árvore faz a seleção. Você pode ver que tem uma quantidade enorme de sementes. Tem algumas que vão nascer aqui, vão levar um ano e pouco e vão desaparecer, porque ela não é aceita. Não é ambiente para ela. Ela pode até nascer, mas ela não é ambiente para ela. Ela vai se definir no futuro. Agora tem uma estratificação que são as primárias que entram aqui, né? As canelas vão morrer daqui 20 anos. Essas aqui estão indo para o Leléu, né? Aqui tem a mica de cadela, são todas árvores que entram no começo, né? O primeiro brabo já desapareceu, né? Taquara tem no meio, e elas vão dando espaço para outras, mas essas outras, se nós plantar agora, provavelmente se o ambiente não estiver bom, elas não vêm. Então a gente quer estar atento a essa questão. Aquilo que eu falava para vocês da sucessão florestal. Cada espécie tem um ambiente diferente para ela ir crescendo. Não adianta. Isso que o Carnel está dizendo tem sempre um lado mais da paixão, às vezes por algumas espécies, né? E normalmente a paixão está ligada para aquelas secundárias tardias ou de clímax.
Não, Aí o produtor já quer entrar com as de clímax ali no sistema que ainda não está pronto. os viveiros só fornecem as árvores de clímax, elas não fornecem árvores que são iniciantes. Não. Então você planta tudo errado, morre 90% das árvores que nós plantamos nas margens dos rios, porque são totalmente um processo errado. O isolamento da área é o processo correto. Então se nós tiver, vamos pegar o caso do norte, que possa ser que não tenha mais sementes, né, não tenha mais banco de sementes nas áreas, esse é um processo mais complicado. Mas a nossa região, qualquer área que nós isolar, a reposição da mata vai ser tranquila, ela vai regenerar igual a mata nativa. Ela vai regenerar, vai levar 30 anos, vai levar 30 anos, mas vai regenerar igual a mata nativa. Aí, Carnel, só para exemplificar o que você está dizendo, eu estava semana retrasada e a semana passada com 2 grupos indígenas, de caigangues e de guaranis, né? E tratando essa questão de recomposição de área, de enriquecimento daquela mata que eles têm de volta, trabalhando naquela linha dos quintais agroflorestais, e dizia para os índios, olha, nem tudo aquilo de muda que a gente trouxer na primeira leva vai ser coisa bonita. Tá? Tem muita espécie que ela não chama a atenção pela beleza e acaba chamando a atenção ali pela função dentro, a função que ela tem dentro do sistema. Tá? Algumas são especializadas inclusive na dispersão das sementes dela, para vegetar através aí de morcegos, através de pássaros e tudo mais, né? E aí dentro dessa linha, a hora que eu dizia isso aí, o cacique estava lá no fundo e o cacique caiu na gargalhada. Cheguei perto do cacique, perguntei, mas cacique, o que eu falei de tão engraçado, né? Ele falou, pô, Maurício, você está falando de dispersão de semente, passarinho come e sai cagando por aí. Eu tô achando coitado do passarinho, do morcego, que faz a dispersão do abacate. Né? Emiliano, você queria falar alguma coisa? Não, vocês estavam comentando sobre o isolamento, regeneração natural, né? Só queria comentar que a escolha do método em si de restauração ecológica, ela depende de cada área que a gente vai estar restaurando, né? O isolamento e a regeneração natural, ela é facilitada em áreas onde eu já tenho espécies arbustivas na área, onde eu tenho banco de sementes. Aqui foi possível porque já tinha essa condição. Agora tem certas condições de solo, perfil de cobertura, por exemplo, uma área totalmente tomada só por braquiária. Se eu não tiver algum tipo de intervenção inicial nessa área para facilitar ou o processo de regeneração natural, ou então até mesmo o plantio de algumas espécies nativas, para dar o start, ela vai demorar ou vai ser muito difícil a restauração. No caso do Erni, então, no caso do Noroeste. no caso do Noroeste. Ou então é o caso da região norte do estado e também do litoral com a braquiária. Tá? A gente tem poucas espécies. Daí é complicado, mas a braquiária, mesmo que ela fique 2 anos, só ela domine, toda aquela cobertura de massa morta que ela vai colocar no solo, ela vai propiciar que apareça até ela, a própria palhada é um antígeno contra ela. O excesso de palha é a história da cana. Se você deixar excesso de palha de cana em cima do canavial, a cana não vai brotar porque tem um processo de concorrência. Tranquilo? Dúvida, pessoal? Vamos lá para outra área, então? Vamos passar de volta lá pelo onde a gente deixou os carros. E aí vocês viram o maciço florestal ali para cima, vamos lá conversar um pouquinho. Essa aqui, como a Mariana mostrou para a gente lá, também é um método elegível para o rural sustentável, que é o plantio de floresta comercial. No caso aqui é um Eucalyptus dune, tá? Deve estar aqui com 5 a 6 anos de crescimento, já é um material bom. Aqui o produtor abusou um pouquinho do espaçamento, né? Deve estar numa média 2 por 2,5. 2 por 2,5. Né? É muito junto. Né? O Erni lembra da época do PA, a gente plantou eucalipto desde meio por meio até 10 por 10. E vamos ver a produção de biomassa qual melhor é. E ele ficou sempre em 2 por 3, 2,5 por 2,5, 3 por 3. Nunca em espaçamentos mais adensados que isso aqui. Oi? 2 por 2. Então 2 por 2. 2 por 2 vocês veem que ele está com 5 ou 6 anos. E agora que ele ia crescer de verdade, ele já está em competição uma árvore com a outra. Na verdade, né? tem muita árvore perdida. Aí o produtor reclama na hora de vender essa madeira. Primeiro, se ele quiser fazer um corte raso dessa área, o volume de madeira que ele produziu aqui dentro, é claro que não vai ficar perto daquilo que o técnico que fez o projeto, que acompanhou ele aqui, definiu junto.
tá? Vai dar menos. A questão, aqui, ele entrou em competição muito cedo. Aqui, já está com 5 anos em diante, ele está em competição. Isso aqui não é madeira ainda, né? Cadê o... o Tina estava questionando, legal, mas o que eu faço com essa madeira aí com 4, 5 ou 6 anos? Não tem uso comercial para isso. Nem para lenha não serve. O eucaliptus com essa idade, aqui, a gente não consegue passar de 3.300 kcal por quilo, quando o ideal do eucaliptus é em torno de 3.600. O que acontece? O consumidor que vai queimar isso aqui como lenha, ele vem, compra o material, joga dentro do forno dele, isso aqui vira um isopor, fornece pouca energia e queima muito rápido. Aí ele começa a falar que aquela espécie que foi trabalhada não presta, né? A natureza, ela tem uma lógica. Quando uma árvore está crescendo, tá? Ela está naquela fase de pico de formação dela ainda, a gente tem um material rico em celulose. O pessoal da indústria papeleira podia até gostar desse material. Mas o restante da cadeia toda não serve. O restante da cadeia está preocupado com hemicelulose, que vai desenvolver depois, e com lignina, que vem ainda mais tarde. Vai dar energia. Né? Que você tem mais energia e tem mais qualidade da madeira. Tá? Por isso, tão importante quanto aquilo que a gente discutiu lá em cima, que seria o número de árvores por hectare, o número de árvores na fila, a distância entre filas, também vale aqui para maciço. Esse bom começo de jogo, esse planejamento de espaçamento mínimo para ser trabalhado. Né? Aqui para o Paraná, a gente já está partindo para espaçamentos maiores, em função de materiais melhorados que a gente tem, já em espaçamento de 3x3, tá? Deixando a floresta crescer ali, mesmo entrando em competição, mas fazendo o corte, mesmo para eucalipto, entre 9 e 10 anos. Para pinos, o pessoal está pensando em ciclos diretos, sem desbaste, começando o primeiro raleio com 11 anos. Né? Aí a gente pode até chutar um espaçamento maior, pensando em qualidade da madeira. Né? Não vai passar cerca? Tá lá? Mais um pouquinho eu vou lá. Tá? Aí vocês veem a questão de tecnologia, que pode ser aplicada aqui, também tem esses cuidados, para a gente não ter o produtor depois reclamando, olha, a minha madeira não está pegando preço, ele não tem madeira ainda. Né? Outra questão, vocês viram ali da área do Silvio Pastoril, que o desbaste que foi feito serviu para ele pagar o custo de implantação e serviu também para ele comprar a serraria. Lucro ele vai ter lá com o próximo desbaste que a gente está planejando em torno do 12º ano, tá? E lá na frente, se for a opção dele de retirar aquelas madeiras mais grossas, tá? É aí que aparece o lucro. O produtor rural ganha dinheiro com madeira grossa e não com madeira fina. Né? O pessoal está aumentando, a preocupação ali do pessoal do condomínio é o seguinte, eu vou agora retirar as árvores daqui dentro, e a minha sombra, onde é que fica nessa? Né? E foi um sistema que induziu eles a melhorarem a tecnologia e as espécies de forrageira que usavam, induziu eles a ter uma preocupação maior ali com o rebanho. Eles começaram aqui, o projeto é um projeto Banco da Terra. Para quem não conhece o Banco da Terra, é um assentamento que o cara vai lá, junta 3 ou 4 e faz um financiamento no banco para comprar. Eles tinham aqui 40 hectares. Tá? Hoje eles estão com 195 hectares, comprando aqui em volta. E é um projeto de assentamento, basicamente, de Banco da Terra. Né? Tu diz o condomínio está comprando as áreas de volta. Compra e volta. Virou grande. Não, mas é. E eles também estão com o mesmo problema que a gente levantou naquele diagnóstico de cada município. Eles também estão com um problema de sucessão. De todos os filhos que tem 3 que têm interesse em ficar. Os outros ainda estão na dúvida. Né? Quer dizer, essa questão de sucessão. Ou a gente melhora muito a qualidade de vida de quem está no campo, ou então cada vez a gente vai mecanizar mais o campo e perder mais gente. Tá? Esse é um outro aspecto que a gente tem que trabalhar e tem que pensar também quando a gente tem acesso a tecnologias do ABC, cadê o Renato? Tecnologias do ABC, as tecnologias apoiadas aqui pelo BID através do Rural Sustentável, ou aquelas tecnologias que a gente vem trabalhando muito tempo aí, desde o PAA, o Paraná Rural, né, o 12 meses, o Pró Rural, o Microbacias que estão aí agora,
Tá? Como é que a gente pode fazer esse jogo, não só para melhorar a questão de produtividade das famílias que a gente atende, mas melhorar também a questão de qualidade de vida. Senão, a gente vai continuar perdendo jovens para a cidade. Nós temos agora, de uns 2 ou 3 anos para cá, uma volta do jovem para o meio rural, mas não é alguma coisa que a gente possa dizer ainda que é um caminho de volta. Eles estão saindo dos grandes centros, mais em posição de violência, e também agora a questão de desemprego. Tá? Mas a gente não pode dizer que é uma tendência, por enquanto. Tá? Dúvida, pessoal? Aqui, eu só queria mostrar para vocês essas 3 tecnologias que a gente tem aqui. Tá? Para a gente não ficar só, de repente, dentro da sala de aula e mostrar para vocês que essas tecnologias do Rural Sustentável já são aquelas tecnologias que a gente está usando no dia a dia. Aquilo que vocês têm encontrado em cada propriedade rural que vocês vão. Tá? Muito bom, mano. Valeu. Tranquilo? Muito bom. Tá? Obrigada. Dá nota 10 para ele, então. É? Vamos dar nota 10 para você. Obrigado.